que o olhar amoroso de Jesus encontre abrigo no nosso coração. Porque Jesus sempre tem um olhar amoroso para a gente. A gente que às vezes que não presta muita atenção nisso, porque a gente fica achando que Jesus tem que aparecer na minha frente para eu entender que Ele cuida de mim. E não é assim. Nós temos que ter no nosso coração a certeza da sua presença na nossa vida, que é individual. Daniel, você quase que me faz desencarnar, viu? Não, porque eu cheguei aqui, eu sabia que era Devalete, cheguei 10h15, tá Daniel falando, falei, meu Deus, perdi a hora. É a hora agora que Jesus Gonçalves vai me pegar pela orelha de tudo que eu tenho jeito. Ainda bem que não foi, né? Ainda bem, estava só preparando o ambiente, graças a Deus. Porque espiritismo não encara a vida como um tormento, como um sofrimento. Espiritismo nos propõe entender a vida como uma aprendizagem em diversos ângulos. Daniel fez uma colocação aqui muito interessante, lembrando-me de uma passagem da vida de Chico Xavier, que para muitos de nós é um exemplo de vida que a gente pode seguir. O Chico, certa vez, na Casa Espírita da Prece, lá em Uberaba, e Chico às vezes atendia até 1h, 1h30 da manhã, enquanto tivesse alguém necessitado, ele atendia. E uma vez já terminou o último atendimento, iam fechar a casa, Chico falou, não fecha não, que vem um irmão ainda lá de São Paulo falar comigo. E a pessoa falou assim, não, Chico, acabou, não vem mais ninguém não. Ele falou, meu filho, Emmanuel não costuma errar. Emmanuel é um mentor espiritual do Chico, né? Emmanuel não costuma errar. Ele disse que vem um irmão, então vamos aguardar. E passou uns 20 minutos, parou um carro importado, muito bonito, na porta do Centro Espírita da Prece. Um irmão entrou de forma assintosa, arrogante. Chico está aí? Aí o irmão que estava na porta falou, tá esperando o senhor. Ele nem ouviu essa informação, entrou. 40 minutos depois saiu, cabisbaixo, entristecido, e o Chico falou assim, ele é tão pobre que só tem dinheiro. Porque o dinheiro não representa o objetivo da nossa existência. Lógico que é necessário, porque a comparação que um benfeitor fez certa vez, que eu achei interessante, o dinheiro é igual ao sangue de nossas veias, a gente precisa do dinheiro para as coisas mais básicas da vida, mas não podemos colocar o dinheiro como sendo o principal objetivo da nossa existência, porque a gente vai voltar para a espiritualidade carente de inúmeras aquisições. E uma coisa interessante que eu já aprendi no contato com o plano espiritual, nenhum espírito traz dinheiro na mão querendo comprar a paz. E a paz é uma aquisição da alma. Muitas das vezes, a gente que anda por esse Rio de Janeiro aí, de São Sebastião, né, que é o patrono da cidade do Rio de Janeiro, a gente vê, às vezes, uma mãe com 2, 3 filhos na calçada, a mãe vendendo uma bala, e o sorriso da criança plácido, tranquilo. Para a criança, aquilo dali não é dificuldade nenhuma, embora para nós, pais e mães, não ter o que levar para casa como alimento para os filhos é uma tortura. Mas a criança ensina a gente a olhar com mais simplicidade a vida. Porque nenhuma criança já acordou, o filho, o neto da gente, fala assim, uma criança de 5, 6 anos, olha, eu estou preocupado que amanhã vem seu aluguel. Não sei como é que eu vou fazer. A criança não tem esse olhar, graças a Deus, né? Ela só se preocupa se tem um cafezinho e um pão para ela cada manhã. Mas pode acreditar, nós já fomos assim. Já tivemos esse olhar de ternura, sabe? De entendimento que a vida, ela precisa de tantas coisas mais simples, sabe? Tantas coisas mais simples. Porque existe uma diferença muito grande entre aquilo que é realmente necessário e o que é supérfluo. Porque o supérfluo vai variar de pessoa para pessoa. Vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, para o Evaldo.
Uma caixa de cerveja no fim de semana para poder comemorar com os amigos é extremamente supérfluo. Para mim não tem valor nenhum. Se você quiser trocar a caixa de cerveja por um pão com manteiga, eu topo. Agora, para determinadas pessoas, isso é extremamente importante. E quando não tem, entra num sofrimento muito grande. Aí está errado? Não está errado. Cada um tem um ângulo de visão, de entendimento. Nós optamos por domingo, 10h30 da manhã, 10 horas da manhã, está na casa de Jesus, pelos mais diferentes objetivos, mas optamos por isso. Jesus fala assim, numa passagem do Evangelho, na casa de Lázaro, de Marta e Maria, Marta apavorada de querendo cuidar daqueles que chegavam à sua casa, e Maria ouvindo a palavra de Jesus, extasiada de alegria, e Marta reclama, mas olha só, Maria não me ajuda. Aí Jesus fala, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E muitas das vezes a gente não observa, ouvir falar do Evangelho como sendo a melhor parte, porque o nosso entendimento é da vida material. Mas eu vou contar um segredo para vocês, fecha a porta para ninguém fugir, todo mundo vai morrer. Não tem escapatória. Já viu alguém ficar para semente? A minha avó desencarnou com 98 anos, ela achou que ela ia ficar para semente. Ela falou, todo mundo morre, menos eu. Eu falei, mas chega a tua hora, vó. E chegou. Porque a única certeza da vida física é o desencarne, é a morte. Então, o que eu vou levar daqui? As minhas conquistas materiais, como o Daniel falou, ou aquilo que eu trago no meu íntimo, em termos de certeza de que Deus me ama, e não é figura de linguagem. Que Jesus tem um olhar amoroso sobre cada um de nós, não é figura de linguagem. Quando a gente passa os apertos da vida e cada um passa os seus, e quando você entende que o dia de amanhã o sol nasce, você lembra que é o amor de Jesus. Que a gente às vezes encontra força da onde acha que não tem mais. Só quem já passou pelo fato de não ter 1 quilo de arroz para botar, 1 grão de arroz para botar na panela para o filho comer, sabe o que é a esperança de que o amor de Jesus vai nos oferecer. Eu já passei, como alguns irmãos aqui também já passaram. Então, a certeza de você ter o amparo de Jesus na tua vida, abrindo uma porta quando todas as janelas se fecham, isso te dá alegria de viver, te dá certeza, vontade de viver. Isso é que aqui a casa de Asa Gonçalves nos oferece, essa certeza. Sabe aquela voz que fala no teu íntimo que você não está sozinho? Sabe? É isso que a gente vem encontrar aqui. A certeza que temos quem nos ampare. Evidentemente, ainda precisamos de uma contrapartida. E essa contrapartida, como o nosso irmão falou, muitas das vezes passa pelo esclarecimento, sabe? Pela instrução. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade fala lá no capítulo 6 para a gente, que é o Cristo Consolador, ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então a gente tem que se esclarecer, porque quando a gente não se esclarece, a revolta ocupa o espaço do esclarecimento. E quantas vezes a gente já se revoltou nessa existência? Pelas mais diversas dificuldades que a gente enfrenta. Então, o nosso esclarecimento, a nossa instrução acerca do Evangelho de Jesus vai fazer com que aquele espaço que antes a revolta ocupava, venha a fé, a esperança, a certeza de que o amanhã vai ser melhor. Não tenhamos dúvida disso. Não tenhamos dúvida. No ponto de hoje, pode começar a marcar agora, vai começar agora a palestra. Foi só um bate-papo, só para esclarecer. Mas o ponto de hoje está lá no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e fala sobre a questão da pluralidade das existências, ou seja, que nós voltamos à experiência física tantas quantas vezes for necessária, que nem o Daniel falou, a questão, né, de querer, não, eu quero nascer pobre, feio e morar longe.
Não, isso já aconteceu, tu não aproveitou nada. Tu reclamou, ainda queria fazer muita plástica, complicou mais a tua vida, que você não tinha dinheiro para pagar a plástica, e morava longe, que a pé não queria sair revoltado, então isso não dá certo. Escolhe só igual a mim, vou ser feio. Aí já, você passa a existência querendo entender que é possível isso. E parentesco e filiação. Isso aí é uma encrenca danada. Porque não sei vocês, eu sou oriundo, minha mãe e meus pais tiveram 8 filhos, né? 2 desencarnaram, criança ainda, e eu sou a rapa de tacho, né? Aquele que ninguém mais esperava que vinha e veio, sabe? Mas ele não dava para jogar fora, né? Aí resolveram me criar. Então, numa família com muitos filhos, hoje em dia não, o pessoal está mais tímido para filho, né? Eu tenho 4 filhas biológicas e 7 netos. Eu não quero mais filho. Eu falei, como assim, gente? Só 7 netos, né? Hoje um faz 3 anos de idade hoje. Eu queria mais, né? Assim, mas tudo bem. A gente respeita, né? Vida que segue. Vida que segue. Mas quando você já não aconteceu assim do seu pai, sua mãe, falar isso de você, não sei de onde essa criança saiu. Né? Essa menina não puxou nem o meu lado, nem o teu lado. Isso é pai que fala. Quando quer apontar defeito, o defeito é da mãe. Né? Quando alguém fala assim, não, mas essa criança é muito inteligente, aí puxou o pai. Não é assim? Não é assim que a gente fala. Eu falo isso. O lado ruim é da mãe. O lado bom é o meu. Essas questões que a gente enfrenta no nosso dia, de filiação, parentesco, de aparência, ela é muito problemática. Ela é muito problemática. Eu não estava vendo no jornal no outro dia, nasceu um casal de gêmeos. A menina pretinha, o menino branquinho. Alguém pulou a janela? Pulou o muro? E se os pais, ou no caso os avós, do marido forem negros? Então, nós temos uma visão muito radical. Não dá. Eu nasci no Rio de Janeiro, a mãe das minhas filhas no Rio de Janeiro, e uma das filhas minhas nasceu com uma aparência japonesa. Aí não vai ter explicação que sustente isso. Não vai ter. Mas a questão física é uma herança genética e a gente não pode fugir, porque a genética ela tem um grau de acerto muito elevado, não é total, mas tem um grau de acerto muito elevado, porque nós costumamos encarar as dificuldades psíquicas das crianças com puxou o pai, puxou a mãe. Aí não, aí é diferente. Agora, a aparência física e até alguns casos as doenças genéticas é fruto da reprodução genética. Agora, a questão moral é mais complicada. Por quê? Por mais que eu me esforce de estudar o Evangelho de Jesus, a mãe das minhas filhas também esforce de estudar o Evangelho de Jesus, não é certeza absoluta que nossos filhos terão o desejo de estudar o Evangelho também, e mais ainda, aplicar o Evangelho na sua vida. Porque estudar o Evangelho é a coisa mais fácil que tem, a gente sabe ler e escrever, quando não sabe ler e escrever, ouve, então aprende. Não é? Agora, a nossa questão maior é aplicar o Evangelho de Jesus na nossa vida, naquele momento em que um vizinho começa a te irritar, e você tem a vontade de jogar uma panela de água quente nele no vizinho, mas você sabe que isso não é legal, porque vai redundar numa consequência, e a consequência muitas das vezes é a cadeia, é a prisão. Então é mais vantagem você engolir uma irritação do que passar 30, 20 anos preso. Alguém aqui já passou pela experiência de ficar preso? Num presídio. É bom, irmão? É muito ruim, não é? Não tem nada de glamouroso. Não tem nada de você chegar lá, eu sou brabão. Não, os brabões lá ficam lá. Todo mundo igual, né, irmão? Então,
Muitas das vezes, quando nós falimos na nossa orientação aos nossos filhos no caminho correto, certamente eclodirá neles, aparecerá neles as tendências anteriores, de vidas anteriores. A nossa responsabilidade enquanto pais, mães, avós, tios, porque hoje a conformação familiar está um pouco modificada da época que eu era criança. Hoje em dia, graças a Deus, mudou muitos conceitos. Mudaram-se muitos conceitos. Inclusive, a adoção por casal homoafetivos, que eu acho hipercorreta. Ah, mas é um absurdo porque quem abandonou a criança é um casal heterossexual. Então, quem abandonou está com um comprometimento maior diante da lei de Deus do que aquele casal homoafetivo que acolheu aquela criança, deu noções de lar, de moralidade para a criança. Sim? A doutrina espírita busca que nós compreendamos a evolução do planeta e a evolução da sociedade. A proposta da doutrina é disseminar o amor, o respeito e o carinho, e não a discriminação, porque uma vez eu fiz uma palestra, sabe, sobre homoafetividade. E quando eu vi, eu já tinha feito a proposta, porque eu vou só contar para vocês, não vou fazer aqui. Eu perguntei assim, quem é a favor ou contra do casamento gay? Aí alguns homens, que o homem é um bicho difícil de entender as coisas, né? Ô racinha, é complicada essa tal da masculina. Aí alguns homens levantaram a mão. Eu falei, então quando você for pedido em casamento, você recusa. Porque quem tem que dar a resposta é quem está vivendo a situação, quem está naquele quadro. Eu não sou homoafetivo. Nessa existência eu tenho certeza que eu não sou, eu não sei das outras. Então como é que eu vou querer decidir sobre a vida de alguém que não é a minha? Quem aqui, se tiver um filho homossexual, vai botar ele para fora de casa? O homem coloca. A homem não é mãe? Não é? O homem é mãe. Mãe é um ser à parte da criação, na opinião do Evaldo, porque aceita tantas coisas em termos de orientar e de não abandonar o filho, que nós, homens, precisamos fazer curso intensivo. É por isso, Daniel, na próxima existência, eu já conversei que quero vir mulher. Sério, eu preciso progredir, gente. Eu preciso progredir, evoluir moralmente. A mulher consegue mais rápido do que o homem. O homem tem que gastar 5 existências que a mulher faz uma. Porque a mulher ama com muito mais intensidade sem esperar a reciprocidade do filho. Não é? Cria um vínculo. O homem, a maioria, graças a Deus não são todos, a maioria curte a gravidez, mas na esperança do moleque parecer com ele. Olha, detalhe por detalhe, se tiver qualquer coisa, o fio do cabelo é igual ao meu, que é meu filho. Né? A mulher não. A mulher vive por 9 meses aquela certeza daquele ser que está se desenvolvendo no seu ventre, e ela é capaz de dar a vida por ele. Então, eu quero vir mulher. Vocês esperam, na próxima existência, eu vou vir aqui de vestidinho rosa. Se tiver cabelo, pode vir carapinha, né? Mas se tiver cabelo, você vai regredir. Estou avisando. Mas a decisão é sua. Por quê? Porque a questão dessa parentela ou da parecença física, ela acontece realmente pelos aspectos genéticos. Não há possibilidade de nós influirmos no espírito que está reencarnando como nosso filho. E muitas das vezes a misericórdia de Deus é tamanha que permite que espíritos que não tenhamos muita afinidade venham como filho. E às vezes, como criança, as crianças já demonstram uma tendência moral muito acentuada, e nós, como pais, como diz os espíritos da Kardec, temos a responsabilidade de educar. Mas não é mais, hoje em dia não tem mais
espaço na sociedade o espancamento do filho para que ele faça o que eu quero. Hoje em dia não tem mais espaço para isso. Hoje, se nós não compreendermos a necessidade do diálogo, e mais do que o diálogo, gente, o exemplo, porque aquilo que eu não exemplifico para os meus filhos, eu não posso cobrar dele a atitude que eu não dou. Não é a nossa finalidade ficar apontando erros de pai e mãe, não é. Não é o nosso estudo, não é isso não, tá bom? Mas cada um de nós tem o seu nível crítico e sabe aonde exagerou e aonde teve mais condescendência com os erros do filho. Tem um provérbio na Bíblia, né, no livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, ele diz assim: educa a criança e não punirás o adulto. Então, se eu não educo minhas filhas quando eram crianças, hoje, tudo crescida, mãe de filho, elas vão reproduzir erros que eu não coibi, que eu não orientei, que eu não esclareci na fase infantil. Então, a questão da aparência física é só genética mesmo, não tem outro meio de explicação. Agora, a questão moral é responsabilidade de nós pais, e hoje em dia muitos de nós avós que acabam tendo que criar os filhos, os netos, por diversos fatores. A gente não vai entrar aqui no mérito da questão, mas uma prática que eu sempre tive com minhas filhas, o meu neto mais velho tem 20 anos. Os mais novos são gêmeos, vai fazer 1 ano no mês que vem. Pai, eu queria tanto ir no cinema. Eu falei, mesmo, vai, minha filha, que bom. Mas não dá para levar criança, então não vai. É simples assim. Eu sempre considerei que a minha atitude era essa, porque eu nunca fui a lugares que eu não podia levar elas. Porque agora eu, como avô, vou ficar para ir para a gandaia? Não. Pai, eu tenho que trabalhar, deixa a moleque aqui. Sabe? Dou banho, faço almoço, tudo que é necessário. Agora, para ir na esquina comprar bala, leva ele. A minha atitude sempre foi essa. Hoje, os meus netos, eles vêm na minha casa e a mãe vem junto. Sabe? A mãe vem junto. Não tem essa de bota, agora é Uber, né? Bota no Uber que o vovô pega. Pega não. A nossa atitude enquanto pais, avós, tios, padrinhos, a nossa atitude é de que nós comecemos a perceber na criança que Deus nos confiou, seja pela forma familiar ou por adoção, a nossa responsabilidade é começar a dosar as tendências negativas da criança. Aí é a nossa responsabilidade. Porque os Espíritos dizem a Kardec que quando nós retornarmos na espiritualidade, a nossa consciência, não é Deus não, tá? Que Deus é amor, Deus não pune, Deus corrige a trajetória errada que nós empreendemos, mas a nossa consciência irá nos perguntar: o que fizeste dos filhos que te foram confiados? Deixei no mundo? Cada um resolve a sua encrenca? Tá, beleza. Depois de uma certa idade, os pais não têm mais ascendência moral sobre os filhos, mas na infância, na adolescência, que é a pior fase, mas tu também foi adolescente, tu foi fácil. Você foi um adolescente que obedecia papai e mamãe, ia para a escola e estudava direitinho. Um ditado antigo que tem, aí vocês vão lembrar: a fruta cai longe da árvore. O Evangelho fala assim: a boa árvore não dá maus frutos. E a boa árvore não dá a boa árvore não dá maus frutos. E a má árvore não dá bons frutos. O Evaldo não é fluxicheiro, eu sei, conheço ele há muito tempo. Eu vou ter espírito superior como filho? Não vou ter. Não, minha filha é tão boa que parece Nossa Senhora. Pô, eu tô querendo me enganar.
Pintou? Quando é pequenininha, a gente chama até de anjo, não é? Quando nasce, primeiro filho, finalmente. Né? O primeiro filho é um anjo de candor, depois cresce e viu que perdeu a asa. Né? De anjo não tem nada não, mas a gente continua amando. Então é essa a nossa responsabilidade na nossa relação com nossos filhos. Eu já falei, né? Eu tenho um neto que hoje faz 3 anos, Bernardo. Faz nada, gente. Ele fica com o celular da mãe, vendo lá os desenhos. Eu ligo para ele, ele fala assim, eu ligo para minha filha, né? Ele fala assim, agora não, vovô, e desliga. Desliga. Ele sabe desligar. A irmã dele, Alice, de 1 ano e 5 meses, ela passa áudio pelo WhatsApp. Só que ela fala em línguas estranhas, né? O que isso vem alertar pra gente? Que não tem mais espírito bobo igual a gente era quando eu nasci. Quando eu nasci, minha mãe falou que eu levei 1 semana para abrir o olho. Não era assim antigamente? Hoje, está arriscada a criança nascer já falando, não quero. Escolhe outro pai para mim. Já está arriscado, porque o progresso é natural. Então a minha relação com os meus netos não pode ser a mesma relação de educação com as minhas que eu tive com as filhas. E nós, muitas das vezes, estamos vendo o tempo passar numa rapidez tão grande, e quando a gente percebe, o nosso filho, o nosso neto já está com 15, 16 anos, e esquecemos de dar a parte inicial que Salomão fala no provérbio, a educação religiosa. Nós até nos preocupamos de estar aqui. Mas eu tenho certeza, se cada um de nós trouxermos os filhos e os netos, o Bira vai ter que se virar num espaço para botar as crianças para evangelização. A gente se preocupa de trazer... Sim. A minha tem 16 anos, ela vem quando ela quer. Pois é, eu nunca dei essa confiança não, sabe? Estou falando sério, nunca dei. As minhas filhas, quando nasceram, eu já era espírita. Então, com 3 meses de nascida, porque tem aquele período de vacinação, 3 meses de nascida, eu metia embaixo do meu braço e levava para a evangelização. Mas eu ia junto. Quando chegaram na fase da adolescência, pai, eu não quero ir hoje, eu não te perguntei. Você vai. Eu nunca dei, estou falando de coração, tá? Não é nenhum tom de recriminação, não. Todas as 4 filhas, quando completaram 18 anos, elas tiveram a escolha do caminho delas, com 18 anos. Que eu sou daquela época que é assim, come da minha comida, mora no meu teto, segue a minha lei. Eu sempre fiz isso, tá? E não me arrependo. Teve um dia, a filha mais velha virou para mim e falou assim, eu te odeio. Eu falei, que bom, já tem um sentimento para mim. Porque hoje ela vai fazer 46 anos. Ela me liga todo dia e fala, pai, você é o grande amor da minha vida. Agora, se eu quisesse ouvir isso com 16 anos, eu teria que aceitar todas as escolhas dela. E eu não aceitei. Se é meu filho, minha filha, vai ser na minha cartilha. Quando tiver lá as suas idades, eu estou falando 4 filhas, todas 4 criadas dentro da doutrina espírita, 2 filhas minhas são evangélicas, graças a Deus. E quando eu ligo para elas, domingo à tarde, elas atendem, eu pergunto, por que não está na igreja? É compromisso? Não é compromisso? Não foi escolha delas? Então não, pai, é que hoje tem uma festa. Toma vergonha, Gisele. 43 anos. Toma vergonha, Gisele. Você não sabe que você tem que ir para a igreja? Mas por quê? Porque eu dei a base para elas. Então, se hoje... É que domingo que vem eu não posso vir aqui, sabe? Mas senão eu ia vir. Se domingo que vem todo mundo trouxer filho e neto, o Bira vai entrar em pânico. Mas a casa tem condições de abrigar os nossos filhos e netos para iniciar o processo de evangelização deles, que é a nossa responsabilidade. Ficar brincando se parece com a avó, com avô, com tio, com padrinho, isso aí é irrelevante. Isso é irrelevante, tá bom? É irrelevante, porque nós homens
costumamos sempre denegrir a imagem da mulher quando a criança tem algum desvio de conduta, e esquecendo que nós somos parte integrante da responsabilidade de educação desse espírito. Então, o que Kardec fala para os espíritos falam para Kardec é que a nossa responsabilidade ela vai muito além do pão de cada dia. Vai muito além. A nossa responsabilidade, enquanto partidários de uma doutrina que nos esclarece, ela começa a alcançar o nível do espírito imortal. Que hoje aquele que vem como meu filho, meu neto, meu afilhado, meu sobrinho, é um espírito que terá sua trajetória marcada pelos exemplos que eu der hoje. Nós não estamos aqui para poder ditar normas de conduta para ninguém. Não temos esse direito. Porque eu me basei muito numa frase de Jesus, quando Jesus diz que como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos e não amamos o próximo que está a caminho conosco. E quem é o meu próximo, mais próximo de mim, senão meus filhos, meus netos? A família. A família. Você falou família, eu lembrei. Tem uma questão no livro dos Espíritos que Kardec pergunta qual seria a consequência do afrouxamento dos laços de família. Afrouxamento dos laços de família. Os Espíritos respondem: o recrudescimento do egoísmo. E nós, como estamos estudando o Evangelho de Jesus, na ótica da doutrina dos Espíritos, nós temos a obrigação, não é o Evangelho que fala não, é Evaldo, a obrigação de começar a lutar contra o nosso egoísmo. Porque o orgulho e o egoísmo, diz Emmanuel na mensagem do Evangelho, que são as chagas da humanidade. Enquanto eu ficar olhando só para o meu umbigo, eu esqueço de zelar por aqueles que Deus me confiou. E eu não posso ficar preocupado que geneticamente parece mais... Eu já escutei isso, né? A mulher realmente fala, né? Carreguei na barriga 9 meses, passei o sufoco danado para essa criança nascer e me parece com o pai. Se fosse com o padeiro, podia. Não é? A aparência física, ela pode até causar algum dissabor, porque tem certo pai que é feio pra caramba, né? Então a mãe fala assim: meu Deus, onde eu estava com a cabeça, mas já aconteceu. Mas temos que nos preocupar com a aparência moral. E não há possibilidade dos pais doarem, os filhos serem herdeiros do aspecto moral do pai. Não há possibilidade. Senão ficaria complicado. Por quê? Porque se o pai, e a gente sabe que é uma realidade que temos que enfrentar, se o pai é viciado em drogas, a mãe é viciada em drogas, não é imperativo que o filho seja. Pode ou não. Nós temos um trabalho com alguns irmãos em situação de rua e dependentes químicos, a maioria de crack. A maioria de crack. É comum ouvir assim: tirei meu filho, mães falando, tirei meus filhos de perto de mim para que ele não vá pelo mesmo caminho que eu. Não é assim? Não é? Quantas vezes a gente que já teve trabalho com irmãos em situação de rua, você escuta, pergunta: é minha família. Eu não presto, é melhor ficar longe deles. Não é? Não é? Por quê? Porque pelo fato de eu ter meus desvios morais, isso não quer dizer que eu queira que meus filhos puxem a mim. Então é isso que os Espíritos dizem a Kardec. O aspecto moral não é herança. O pai do meu filho, né? Porque às vezes quando é marido, a gente fala: não, meu marido, quando não está mais junto, é o pai do meu filho, né? Bota mais distante, né? O pai do meu filho nunca prestou, ele puxou o pai. Não é? Mas teve pequenininho nos teus braços. Por que você não ensinou diferente? Por que não ensinou diferente? Uma mãe chegou perto de Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Ela perguntou: Pai Francisco, com qual idade eu tenho que começar a ensinar meu filho as palavras de Jesus? Aí
Francisco de Assis perguntou, qual a idade dele? 16 anos. Ela falou, está 17 anos atrasado. Porque se você não aprendeu, se você não vai buscar para você as orientações do Evangelho, como é que você vai ensinar para o seu filho, para o seu neto, para o seu afilhado? Como é que você vai fazer? Como você vai fazer? Nós estamos aqui na casa de Jesus, vocês conhecem a história de Jesus, a maioria que conhece. Sabe as dificuldades que ele enfrentou na jornada física dele, e ele não era religioso não, quando ele se viu envolvido pela experiência da hanseníase. Mas ele encontrou como caminho de superação o Evangelho de Jesus. O que Jesus está falando para a gente? A gente também pode. A gente também pode. É evidente que nós viemos à casa de Jesus, e não tem nada de errado disso, em busca de um auxílio material para a nossa jornada. É super correto isso. Mas também devemos buscar o aspecto da aprendizagem do Evangelho de Jesus na nossa vida. Porque a parte material do alimento, a gente sabe que vai acabar. Não é? A gente vem, pega lá uma cesta básica, mas daqui a 15, 20 dias, que demora, é difícil durar um mês. Né? É difícil, mas a gente sabe que vai acabar e vamos ter que voltar para pegar mais ajuda. O aspecto moral não acaba nunca. E não vai jamais ocupar espaço onde você não consiga carregar. Pelo contrário, vai te mostrar que você está com peso excessivo. Quando você guarda no teu coração a mágoa, o ressentimento, o ódio, é um peso que, a maioria das vezes, nós chegamos numa fase da vida da gente que a gente não suporta mais carregar. E quando o meu filho, o meu neto, me vê destilando ódio para aquela pessoa que me prejudicou de alguma forma, eu estou ensinando o que a ele? Não te agradou, faz igual a mim. Odeia também. E qual é a vitória do ódio? Sabe qual é? Câncer, AVC, parada cardíaca. O ódio leva a isso. A decisão de cada um. A decisão de cada um. Porque tem um ditado antigo que diz que guardar mágoa de alguém é você tomar veneno esperando que o outro morra. Não dá certo. Não dá certo. Então, Kardec vem trazer para a gente que as nossas influências morais são mais importantes do que a influência genética. Porque senão, quantas vezes a gente se vê num quadro de criar um sobrinho? Não é que nem sempre por desencarne, por falecimento de pai e mãe, não, às vezes é abandono mesmo. Né? E a gente se vê na condição de ter que criar aquele sobrinho, porque não vai largar na rua. Não vai mandar para um orfanato. Já visitaram o orfanato? Aqui perto tem um, Casalar Dona Meta. Toda criança gostaria de ir para lá. Pela excelência do cuidado, eu estou falando porque eu conheço. Pela excelência do cuidado lá. As crianças com autismo, crianças com Down, tem atividade física, tem alimentação, tem cuidado médico, tem de tudo. Mas aquilo dali é exceção. Casalar Dona Meca. É aqui atrás, aqui na rua da Gazeta da Tarde. Perfeito. Tá? Mas aquilo é exceção. A maioria dos orfanatos que existem aqui no Brasil, a maioria são depósitos de crianças. Sem nenhuma condição básica de higiene, de cuidado, de nada. Então, eu não vou permitir que um sobrinho meu, um afilhado meu, vá para uma instituição, então eu vou acolher na minha casa, com certeza. Eu vou acolher na minha casa. Mas eu vou ter que ter a preocupação de orientação moral para esse espírito. Porque não existe o acaso, gente. A doutrina espírita nos esclarece. Do nada bateu na minha porta, não existe. Não existe isso. O do nada, o acaso, é retirar de Deus um dos seus atributos, que é a onisciência. Deus sabe tudo. Se Ele sabe tudo que acontece na minha vida, existe a presciência de Deus. Ah, mas aí Deus está me punindo? Não, a escolha é minha.
A escolha é do Evaldo. Se o Evaldo escolhe não se alimentar, mesmo que minimamente, mas dentro de uma conduta correta, eu vou afetar o meu corpo e vou sofrer consequência por isso. Eu tenho, passando pela experiência da diabetes, aí eu vou na tua casa, aniversário do teu neto, tu faz bolo doce para tudo quanto é lado, eu caio de boca, passo mal, a culpa é tua. Entende? Meu colesterol está alto. Aí a Ana faz lá uma buchada lá de boi, me convida, eu vou lá e como depois. Então, assim também no aspecto da moralidade. Se eu percebo que meu filho, meu neto, está tendo nuances de egoísmo, de orgulho, de prepotência, eu sou de uma época que tinha um ditado: antes que o mal cresça, corta-se a cabeça. O que é corta a cabeça? Não é corta a cabeça da criança, não. É você começar a tolir aqueles exemplos de egoísmo, de prepotência, mão leve. Conhece mão leve? Não. Levar para casa aquilo que não te pertence, que é do coleguinha. A minha filha mais velha, ela estava com 8 anos, chegou lá em casa com um estojo bonito, eu não tinha dinheiro para comprar estojo, ainda mais bonito, né? O que é isso? Minha colega me emprestou. Eu falei, mesmo, que bonito, vamos amanhã na escola? Não precisa, pai. Eu falei, não precisa. Eu vou agradecer a sua colega, né, pelo carinho, né? Fui com ela na escola, ela atrás de mim, que ela não queria enfrentar a realidade, né? Pedi licença à professora, peguei o estojo, eu falei, professora, desculpe, de quem é esse estojo? Aí uma coleguinha, é minha, tio. A Michele pegou. Aí eu falei, ela está aqui para te pedir desculpa, mas assim mesmo, na frente todo mundo pede desculpa. Não, alto. Todo mundo tem que ouvir você pedir desculpa. Aí ela falou alto, me desculpe. Eu falei, não, tá bom. Você ainda vai falar assim, nunca mais eu vou fazer isso. Ela pegou mais alguma coisa de alguém? E se eu acho engraçado que minha filha é esperta? A gente não ouve isso? Não ouve? Não é? Então, essas condutas morais que eu sei que se eu fizesse na minha infância, o bicho ia pegar pro meu lado, não é? Porque meu pai não era foxicheiro, não. Mas eu apanhei mais da minha mãe. Porque quem convive mais com o filho é a mãe. Então, se a mãe não tiver o senso moral de esclarecer os filhos quanto ao correto, à luz do Evangelho de Jesus e da moral cristã, não vai dar para você depois ficar chorando, não saber, dizendo, não sei a quem essa criança puxou. Puxou a você, porque você não ensinou, não agiu corretamente, porque antigamente tinha um ditado que diz, faz o que eu mando, mas não faz o que... Se aplica hoje? Não. Hoje, os nossos filhos, nossos netos, têm acesso à internet, à mídia social, à televisão, todas as informações que não tiver uma base da família no aspecto moral, os nossos filhos e netos vão ladeira abaixo. Vão ladeira abaixo. Então, a nossa responsabilidade, que Kardec traz aqui, é parar essa preocupação da genética, se parece com A, B ou C. Isso daí não vai influir na vida desse espírito que você recebeu por misericórdia de Deus, como filho, como neto, como sobrinho, mas se você não der os exemplos morais que você aprende aqui na casa de Jesus, depois você vai chorar lágrimas amargas. Não é praga não, não é praga não. Porque, repito Salomão, se você educar a criança, não vai punir o adulto. Se você não punir o adulto, aonde você vai passar, e eu tenho certeza que alguns já passaram por essa experiência, aonde, é mãe de fulana, a mãe de fulana, fulana é uma pessoa do bem, aprendeu com a mãe dela, aprendeu com o pai, nenhum pai quer medalha maior ou mãe do que essa, de que os seus filhos representem a parte moral que eles ensinaram. Agora, nós estamos vindo buscar isso na casa de Jesus. Aos domingos, a gente vem buscar o ensinamento moral. Agora, a aplicação é individual.
É igual o remédio. A gente vai no médico, o médico passa o remédio pra gente, aí a gente consegue comprar o bendito do remédio, mas deixa ele dentro da gaveta. A gaveta tá sadia, porque o remédio não sai de lá. Aí a gente volta no médico e fala, doutor, não melhorei nada. Aí o médico fala assim, tomou o remédio? Não, eu comprei. Não, comprou? Comprei. E o remédio? Ah, não, eu esqueci de tomar. Aqui também é assim. Nós viemos aos domingos em busca do remédio do Evangelho de Jesus, que vai curar a nossa alma. Aí eu não aplico ele, não uso ele no meu dia a dia. Aí chega no outro domingo, tudo que a gente aprendeu, a gente esqueceu. Sabe por quê? Porque ainda não colocamos a importância necessária na nossa evangelização para que eu possa exemplificar com meus filhos. Graças a Deus.